Goiás bem no Enem no ar, já estamos em setembro, reta final e você estudando aqui com a gente, com certeza vai arrasar no Enem 2019. Esse é o objetivo da SEDUC e do governo de Goiás. Bom, turma, no programa de hoje vai rolar matemática e vamos rever uma aula de português sobre figuras de linguagem, pois esse é um tema importantíssimo que você precisa saber, beleza? Então, chega de conversa e vamos para o que interessa. Com vocês, professor Vinícius, com a aula de matemática. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Vinícius. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a se prepararem para a prova do Enem, que se aproxima cada vez mais. Pensando nisso, preparamos mais uma aula especial e hoje o tema será trigonometria no triângulo retângulo. Mas afinal, o que é trigonometria e por que ela é tão importante? O termo tri significa três, gono é lado e metria, medidas. Portanto, trigonometria é literalmente medidas em figuras de três lados. Ou seja, vamos estudar as relações entre as medidas de triângulos. Mais especificamente, triângulos retângulos. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. E os outros dois ângulos são agudos. Lembrando que ângulos agudos são todos aqueles maiores do que zero e menores do que 90 graus. Isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. O astrônomo Hiparco de Niceia, por volta de 180 a 125 anos antes de Cristo, foi considerado o pai da trigonometria, pois construiu o que pode ter sido a primeira tabela trigonométrica, em um estudo de 12 livros. Isso porque percebeu que sempre que se dividia a medida de um cateto pela hipotenusa de qualquer triângulo retângulo de mesmos ângulos, os resultados eram sempre iguais. Essas relações se mostraram tão úteis no estudo da astrologia que receberam uma atenção especial dos estudiosos e mais tarde foram chamadas de seno, cosseno e tangente. Diferente do teorema de Pitágoras, onde os catetos não eram diferenciados, na trigonometria é importante nomeá-los, sempre em relação ao ângulo a que se refere. Dado o triângulo ABC da figura, temos o ângulo de 90 graus, o cateto oposto é o lado BC, a hipotenusa o BA e o cateto adjacente o lado AC. Se falarmos do ângulo referente ao vértice A, o cateto oposto a esse ângulo é o lado BC. Faz sentido, não? O lado AC está próximo ao ângulo θ e dessa forma é nomeado de cateto adjacente. Já o maior lado do triângulo, que sempre está oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Se mudarmos a referência do ângulo para o vértice B, os catetos se invertem. O cateto oposto passa a ser o lado AC e o cateto adjacente o lado BC. Atenção! A hipotenusa não muda e sempre será oposta ao ângulo reto. Nesse caso, o lado AB. As três razões trigonométricas mais importantes são chamadas de seno, cosseno e tangente, onde o seno é determinado pela divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E, por fim, a tangente é a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou também a divisão do seno pelo cosseno. Para a prova do Enem, é importante sabermos os valores das razões trigonométricas apenas dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45
e 60 graus. E tem uma forma bem simples de se lembrar dela, fazendo a tabela. O valor de 30, 45 e 60, colocando seno, cosseno e tangente. Começamos a preenchê-la no seno, com 1, 2 e 3. E o cosseno, 3, 2, 1. A raiz vai no 3 e também no 2. Já a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Agora vamos para a questão do Enem. Enem de 2011. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual A, fazendo uma mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual 2A. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo A igual a 30 graus. E, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será A, 1.000 metros, B, 1.000 raiz de 3 metros, C, 2.000 raiz de 3 sobre 3 metros, D, 2.000 metros e letra E, 2.000 raiz de 3 metros. A menor distância do barco até o ponto P é em metros, cosseno de 30 igual a distância sobre 2.000 metros. Com isso, a distância é igual a cosseno de 30 vezes 2.000. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, temos raiz de 3 sobre 2 vezes 2.000. Dividindo 2.000 por 2, a distância é igual a 1.000 raiz de 3. Cosseno de 30 graus é igual a D sobre 2.000. Logo, D é igual a raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2.000. Simplificando 2.000 com o 2, chegamos ao resultado em que D é igual a 1.000 raiz de 3. Logo, a resposta correta é a letra B. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Bom estudo e até a próxima. Pessoal, só reforçando o que o professor disse, os ângulos agudos são todos aqueles maiores que 0 e menores que 90 graus, ok? Parada rápida e em seguida tem aula de português. Não sai daí!